Eu me sinto num jogo de tabuleiro, já falei isso aqui, você anda uma casa, aí a jogada seguinte, você fica duas casas, tem que voltar duas casas, fica 3 rodadas sem jogar e por aí vai. A gente tem a chance, sim, de agir sobre essas coisas, de alguma forma, para transformar o desfecho, né, de como vai ser isso. Então, eu sem a minha escrita, eu não sei o que seria de mim. Eu acho difícil você não estar em alguma medida, eu sei que vocês com certeza também estão em alguma medida tristes com o acontecimento. Eu acho muito importante a gente não confundir isso com depressão, não confundir isso com patologia, não tentar medicalizar isso daí, mas falar de que a gente está vivendo uma situação privilegiada, mas a gente está num país desprivilegiado, né? Então, acho que isso tudo pesa um tanto, né? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL que vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no estúdio a escritora e produtora digital Cris Guerra. Oi Cris, tudo bem? Oi Jairo, tudo ótimo e você? Obrigada. Muito bem-vinda. E a gente recebe também a psicanalista Vera Iaconelli. Oi, Vera, muito bem-vinda. Oi, Jairo, oi, Cris, um beijo. E essa turma está aqui junta para falar de saúde mental. Pois é, né, pessoal? Será que a gente aceitar que a gente não tem o controle sobre tudo que acontece na vida da gente pode ser uma solução, pode ser um caminho para a gente lidar com tudo isso que está acontecendo? E eu começo fazendo a minha primeira pergunta para Cris Guerra. Cris, né, eu andei lendo sobre você e eu vi que você teve uma fase da tua vida que você perdeu muitos entes queridos num curto intervalo de tempo e que a escrita, né, te salvou nesse momento. Né? Como foi, né, passar por essa dificuldade, né, passar por essa sensação que a gente não tem controle sobre o que está acontecendo na vida da gente, né, e canalizar isso para o ato de escrever. Conta um pouco como foi esse processo. Bom, na verdade, a escrita está presente na minha vida desde os 13 anos. Eu acho que desde pequena eu tenho uma sensação de inadequação assim, no mundo. Eu nunca fui para psicologia, mas hoje eu trabalho um pouco com comportamento, não à toa. E a escrita sempre foi um recurso. Quando eu perdi minha mãe aos 24, meu pai aos 31, aí tive 2 abortos no meu primeiro casamento, me separei, comecei a namorar de novo, aí engravidei sem querer, e aí perdi o marido, né, 2 meses antes do meu filho nascer. A escrita entrou no momento definitivo em que ela realmente me salvou, né? E eu acho que o meu aprendizado principal nessa história, eu acho que o primeiro grande aprendizado foi esse, né? Assim, a gente não controla a vida e durma com um barulho desses, né? E eu acho que a gente tem a chance de controlar a maneira como a gente lida com a vida, né? Eu acho que foi isso que eu fiz, claro que não com essa consciência, eu vejo isso depois que passou, mas sem dúvida a escrita foi o que eu podia fazer diante do que já tinha acontecido, né? E sem dúvida foi muito transformador. Então, mesmo que aconteçam coisas que a gente não consegue controlar, a gente tem a chance, sim, de agir sobre essas coisas, de alguma forma, para transformar o desfecho, né, de como vai ser isso. Então, eu sem a minha escrita, eu não sei o que seria de mim. Bacana. Vera, pegando um pouco carona nisso que a Cris acabou de contar pra gente, né, essa sensação que a gente não consegue controlar tudo, normalmente é uma sensação dura, né? É difícil a gente perceber isso, né? Mas talvez seja um passo super importante, um momento super importante na vida, né, de quase todo mundo, né? Ou de todo mundo. Conta pra gente como que a gente pode lidar melhor com essa sensação e como isso pode ser importante, útil, nesse momento, particularmente nesse momento da pandemia que a gente está vivendo. Acho que o exemplo da crise é maravilhoso, porque, na verdade, assim, a gente é uma constatação de que a gente não controla as coisas, porque a ideia de que a gente controla as coisas é a grande fantasia, é a fantasia para a gente poder dormir tranquilo, o fato de que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer no dia seguinte, não temos o menor poder sobre os acontecimentos, mas a gente dorme achando que, bom, o sol vai nascer, a minha rotina vai retomar, a gente tem uma certa fé de que, bom, vamos ver o que acontece amanhã, e a gente vai seguindo um dia depois do outro, mas de fato
controle, a gente não tem nenhum. E alguns momentos fazem a gente reconhecer esse fato de que tem um imprevisível, tem um imponderável, tem algo que está acima da gente, né? Então, como é que você pode fazer para lidar com isso? Algumas pessoas têm mais recursos, embora todos tenhamos recursos, algumas pessoas têm mais ou desenvolveram mais recursos para aguentar esse tranco de saber que a gente não tem controle, mas que a gente acorda todo dia com uma certa aposta de que dá para fazer alguma coisa com o que vem, que a gente vai conseguir lidar. E quando vem muita coisa junto, porque o que a Cris conta, né, são aquelas curvas de rio que às vezes tem na vida da gente, onde os acontecimentos são todos muito próximos, você mal tem tempo de lidar com uma coisa, já vem uma outra, o que ela conta é que às vezes a gente precisa de saídas mais sublimatórias, né, que no caso assim, a escrita aí tem que ser feito de poder dar destino para o sofrimento, né. Isso é interessante. E eu fiquei pensando um pouquinho nessa história que a Cris estava contando, assim, na escrita, assim, em alguma dimensão, a gente parece ter um pouquinho mais de controle sobre o que está acontecendo também, né? Acho que talvez na criação cultural, tal, talvez a gente consiga, né, esse é um momento, assim, eu sei que não dá para a gente saber tudo que a gente vai escrever, ou tudo que vai acontecer naquele momento de atuação, ou quando eu estou tocando aquela música, ou compondo aquela música, mas parece que tem uma certa possibilidade de controle, né, sobre esse momento, né, ou atividade profissional da gente. O que vocês acham dessa... Eu acho que a escrita, ela traz essa sensação de que pelo menos a gente é o maestro daquela história ali, né? Eu acho que a arte, de uma maneira geral, qualquer coisa que você for tentar fazer diante de um momento de dor, não, vou fazer crochê, vou pintar, vou escrever, qualquer coisa que você faça, pelo menos aquilo ali você sabe que depende de você, mesmo que você não saiba para onde você vai, né? Onde vai chegar, e isso é o mais legal também da escrita, assim, imagina, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje se não fosse essa minha escrita que me salvou e acabou me levando a uma outra profissão, né, eu era publicitária, era redatora publicitária, eu usei toda a minha potência de escrever, que eu fiquei 20 anos aprendendo a escrever, nunca tive nenhuma pretensão literária e hoje eu estou indo para o meu 7º livro, né, é fruto dessa dor também, e é isso, assim, a gente tem muito poder sobre várias coisas, e a gente às vezes não vê, porque a gente só está olhando para aquilo que a gente não pode controlar, né, a gente tem essa mania todo dia, a gente acorda e fala, ai, tá chovendo, né, que saco, né, nossa, tá muito calor, e a gente esquece de controlar o pouco que depende da gente. E eu acho que quando você descobre isso, é muito poderoso. Primeiro que você descobre assim, ai, que bom, o mundo não depende do meu controle, já posso descansar, porque estava pesado segurar isso aqui nas minhas costas, né? Tem uma libertação aí. Eu acho que, entrando nisso que você falou, já, essa é a grande virada do trauma, né? Porque no trauma você está submetido a uma situação que você não tem controle, né? Mas aí, quando você sai desse lugar passivo de quem foi objeto de uma situação e se torna ativo na escrita, no crochê, no teatro, né? Você sai dessa posição passiva e aí você pode dar um novo destino para esse acontecimento. Isso que você traz, né, Cris, exatamente o exemplo dessa virada da cena traumática. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer tudo, mas alguma coisa eu posso fazer, então faça, né? Legal. Bom, a gente, um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre esse momento pandêmico, né, que não está fácil para ninguém. Eu me sinto num jogo de tabuleiro, já falei isso aqui, você anda uma casa, aí a jogada seguinte, você fica 2 casas, tem que voltar 2 casas, fica 3 rodadas sem jogar e por aí vai. Né? Então eu tô meio... A vida está num tabuleiro, né? E para todo mundo, são muitas incertezas, a gente não sabe se a vacina vai funcionar, quando vai funcionar, como vai funcionar, quando a gente vai ter, como que dá para sair, quando que vai dar para sair, a cidade abre, a cidade fecha. Como que, eu queria saber um pouquinho da vida pessoal das duas, como que vocês estão lidando com essa fase de tanta incerteza, né, de uma noção muito clara que a gente não tem controle, né? Acho que tem um momento na história da humanidade que a gente teve muito pouco controle, assim, é esse momento que a gente está vivendo, né? Como que vocês estão lidando com isso? Bom, na verdade, eu acho que esse repertório que eu trouxe de um acontecimento está me ajudando muito nesse momento.
Eu falei muito, eu fiz um diário, tenho feito um diário, quer dizer, fiz, depois cansei, só faço quando eu tô afim no Instagram, em que eu comecei a falar. No começo era um diário romântico, todos somos iguais, e a evolução vai surgindo, né, do aprendizado. Mas o que eu sinto é que talvez, nesse momento, todos nós estejamos diante dessas lições. É claro que não somos todos que vamos pegar essas lições. Tem gente que está... É como se nada estivesse acontecendo, ou aquela pessoa que fala, ai, que louco, que vontade que a minha vida volte ao normal, sem entender que tem algo muito grande acontecendo, né? Tem algo muito significativo, que tem que mexer com a gente daqui para frente, né? Mas eu acho que me ajudou muito as coisas que eu já passei. Então, logo que eu sou palestrante, então logo que aconteceu, eu tive, assim, metade das minhas palestras de março canceladas. Em vez de eu entrar em desespero, eu falei, eu vou aproveitar para descansar. Então, eu fui tentando viver cada momento, né? Já também fico nesse jogo aí esse jogo de tabuleiro, essa sensação é a mesma. Mas eu tô tentando muito, eu tô gostando muito de estar dentro de casa. Tem um lado meu que tá gostando, assim, de me voltar para dentro. Eu não sei se é o momento de vida que eu tô vivendo, que eu tinha realmente entrado num momento em que me voltar para dentro tem sido muito bom. Então, acho que coincidiu. E eu estou fazendo 50 anos agora, que para mim é uma coisa super marcante. Poxa, eu não vou poder dar festa, mas tudo bem, continuo comemorando. Eu acho que eu estou muito bem comigo, mas muito triste com o entorno. E eu demorei muito para chegar nesse lugar de estar bem comigo. Então, eu não quero deixar de aproveitar também, sabe? Assim, é meio que assim, gente, já aconteceu tanta tempestade na minha vida, agora deixa eu dar uma curtidinha, mesmo que o mundo lá fora esteja um caos. É um certo egoísmo que foi necessário para esse momento. Mas torcendo, né, para a gente sair disso, não só logo, como melhores disso, acho importante. Eu adorei a ideia do tabuleiro, vou usar, achei sensacional. Volta 10 casas lá atrás, perdeu tudo, né? Assim, mas eu me sinto mais num triatlon, né? A gente está correndo 42 quilômetros, a gente achou que ia correr assim uns 20, mas já falaram que tem mais 20 para correr, depois a gente vai ter que nadar, depois a gente vai ter que andar de bicicleta, então vai ter muita etapa para... Então, assim, tem que ter muito fôlego. Eu realmente sou que nem a Cris, não sei você, Jairo, mas amo ficar na minha casa, poderia fazer tudo daqui de casa, adoro passar o tempo lendo, eu sou bem de uma rotina bem caseira, mas tem um mal-estar, mesmo estando em casa, mesmo tendo descoberto coisas bem legais, mesmo tendo podido trabalhar 100% de casa, tanto no consultório quanto nas palestras e aulas e tudo, até ampliou um pouco isso, as aulas online que eu não fazia antes, mesmo com tudo isso e tendo tido assim, um monte de privilégios com a família, de gente ter se organizado bem, enfim, eu me sinto muito triste com isso tudo que está acontecendo, eu me sinto muito triste com a situação do país e os desdobramentos e as mortes, então convive aí um aprendizado bom, a gente sobrevive, vamos, com uma profunda tristeza, né, que eu acho que tem que entrar na conta e ser reconhecida como tal, e não é o caso da gente tentar driblá-la, não, mas eu acho difícil você não estar em alguma medida, eu sei que vocês com certeza também estão em alguma medida tristes com o acontecimento, eu acho muito importante a gente não confundir isso com depressão, não confundir isso com patologia, não tentar medicalizar isso daí, mas falar de que a gente está vivendo uma situação privilegiada, mas a gente está num país desprivilegiado, né? Então, acho que isso tudo pesa um tanto, né? Legal, super, super importante isso que vocês falaram. E você aí de casa está gostando do papo? Está achando bacana? Pois é. Se você quiser mandar dúvidas, escrever para a gente, saber curiosidades sobre o que pensam os nossos convidados, use, por favor, o Instagram do Viva Bem. E aí eu selecionei algumas perguntinhas que chegaram aqui para as nossas convidadas. E a primeira é para a Cris. Cris, eu vi um vídeo recente seu no Instagram que você fala de aprendizado, sobre viver adiando nossa felicidade. O que você aprendeu desse momento todo e que pode passar para a gente? Acho que você falou um pouquinho, Cris, mas talvez com esse foco aí nessa história da felicidade que você falou. Recentemente eu fiz um vídeo perguntando assim, porque eu estava pensando, eu acho que nós estamos vivendo um momento que, de certa forma, ele é colocado por nós mesmos como um momento provisório, né? Então a gente fala, não, é provisório, a gente vai mudar, isso vai passar, né? A gente sempre acha que vai, né,
quer dizer, a gente tem certeza, mas não sabe quando. Então, a gente tem essa incapacidade de fazer planos, né? A impossibilidade de fazer planos, porque a gente não sabe quando. E a gente fica, ao mesmo tempo, muito refém desses planos, né? Então, a pergunta que eu fazia era, você está conseguindo fazer do seu momento provisório vida, né? Eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que ter sempre. E como você falou no começo, né? Acho que a Vera falou isso no começo do papo. Na verdade, é uma ilusão essa ideia de que podemos controlar as coisas. Não é só agora que a gente está durante a pandemia que a gente não pode controlar, né? Assim como também a possibilidade de morrer, né? A morte, que é tão presente na nossa vida, mas a gente vive fingindo que ela não vai acontecer. Quando a gente vivencia isso, né? Quando alguém perto de nós morre, quando alguém próximo morre, essa pessoa acaba sendo um mártir que nos faz lembrar sobre a urgência da vida, né? E aí eu trouxe essa questão do provisório. Acho que a gente precisa aprender a fazer do provisório vida. Como a Vera falou, a gente está triste, estamos mesmo. É claro que isso tudo está nos afetando. A gente está vendo o tamanho da desigualdade, mas a gente também não pode fazer a vida se tornar uma tristeza. A gente tem que aceitar essa tristeza e aprender a conviver com ela. Outro dia eu me peguei dançando na cozinha e fiz uma playlist chamada Ser Feliz na Quarentena e fiz essa pergunta, é possível ser feliz na quarentena? Quando a minha mãe adoeceu, eu lembro que eu me apaixonei, comecei a namorar e mamãe estava tratando um câncer super difícil e eu me sentia culpada por estar feliz quando a mamãe estava triste ou estava, né, sofrendo e eu também estava triste por ela. E aí eu pensei, gente, não é a minha tristeza que vai poder ajudá-la agora, talvez a minha alegria possa ajudá-la. Então eu acho que a gente precisa aceitar essas dualidades e aprender a viver com o que a gente tem. Uma pessoa que está se tratando de um câncer, ela não pode dizer, eu só vou ser feliz quando eu me curar. Ela pode ser feliz durante um tratamento de câncer, né? E eu acho que a gente também está vivendo isso, a gente está vivendo um tratamento, talvez, um processo do qual a gente vai ter que sair um pouco melhor do que a gente entrou, né? E a gente precisa aprender a ser feliz durante esse processo também. É mais ou menos isso que essa pessoa perguntou. Eu não estou sendo nada sucinta aqui. Acorda, eu falo. Vera, quer comentar alguma coisa sobre isso que Cris falou? Não, achei sensacional, é isso mesmo. Quer dizer, porque essa ideia de um platô, quando eu chegar, quando eu fizer, quando eu tiver, quando eu perder quilos ou ganhar na loteria, sei lá o que as pessoas estão projetando ali de grande acontecimento, que a vida vai ficar tão legal que aí eu vou curtir. Não, gente, é hoje, agora, ou esquece, não tem esse depois. Porque é no esperando que você está vivendo que você eventualmente está feliz e triste, as coisas têm que estar juntas, né? As coisas bem juntas. Então, essa ideia de um platô é a maior mancada que a gente vê na clínica. Às vezes, pessoas de 50 anos que chegaram naqueles ícones que elas se propuseram, têm tudo e estão absolutamente deprimidas, porque durante o percurso não viveram nada. É uma coisa muito curiosa que a gente faz hoje, né? E tem essa noção de perda, né, de oportunidades, de espaços, de tempo, mas também aí, né, é o que você falou, né, assim, mesmo que eu tenha uma sensação de perda, isso não deveria inviabilizar eu continuar nesse processo de busca e na busca tentar, né, conseguir tá feliz ou tá tentando ficar alegre, né, não esperando só a luz no fim do túnel, né, tem que acendendo lâmpadas e velas pelo caminho, né. Não tem jeito. Vera, e apareceu uma pergunta aqui para você interessante também, que assim, do ponto de vista psicanalítico, também é um problema a gente querer controlar tudo o tempo todo, né? Não? Você conhece muita gente assim? Então, mas é que, do ponto de vista psicanalítico, a questão diz respeito não só ao fato de que a gente tem que reconhecer que não controla nada fora da gente, mas que a gente também não controla nada dentro. Essa é a grande questão. Quando a Cris falou assim, durma-se com um barulho desse, eu fiquei pensando nessa expressão, o barulho não vem só de fora, o barulho vem de dentro. Quando você dorme, você sonha, e de repente você tem sonhos disruptivos que te fazem conhecer uma coisa de você assustadora, porque no sonho vale tudo. Então, isso que vem do mundo interno é o que a gente tenta controlar, controlando o mundo externo, né? Eu vou deixar tudo arrumadinho e aí a bagunça interna vai ficar resolvida. Não, gente, a gente é o que será, tem aquele poço de paixões, de fantasias, de medos, de invejas, né? Então, a grande questão da psicanálise é, bom, de fora a gente não controla nada mesmo, e de dentro
a gente tem que começar um diálogo melhor com o que vem de dentro para não ficar tão assustado o tempo todo. Muito legal, muito legal. E olha, chegou uma outra pergunta que eu acho que vale para as duas, assim, de uma leitora, ela fala assim, por que as mulheres sofrem mais com essa necessidade de controlar tudo isso? Primeiro, assim, será que é verdade que as mulheres sofrem mais que os homens com essa coisa de controle? E se é verdade, por quê? O que vocês acham? Eu acho que é verdade. Não sei se a Vera vai concordar comigo. Pode ser que ela. Mas eu acho que um exemplo da necessidade de controle da mulher é a nossa bolsa, gente. A gente tem tudo dentro da bolsa, sabe? Mas assim, não sei. Eu vou passar a palavra para a Vera. Não, eu concordo totalmente, mas assim, a gente não pode esquecer, porque eu e a Cris somos aqui representantes de mulheres emancipadas, que ganham dinheiro, que trabalham, fazem o que querem, provavelmente estão acompanhadas de pessoas que também não são machistas. Não quer dizer que a gente não represente uma categoria de sujeitos que já é por si só super pressionada a cuidar de tudo e de todos. Então, isso é uma questão muito importante, muito séria, que está sendo discutida cada vez mais, já faz uns 50 anos, mas parece que caiu agora na boca do povo, né, a questão de como as mulheres têm que prever tudo, elas têm que prever o que está se passando com os filhos, com os pais delas, com o marido, com os irmãos, existe todo um jogo aí onde a mulher é responsável por muito mais coisas, não que os homens não tenham o peso deles, têm, mas as mulheres têm o peso dos homens também. Né? Então, de cuidar, de estar atenta. As mulheres estão, sim, tendo que prever tudo. Elas têm uma carga mental, que hoje passa a ser discutida, muito maior, mesmo quando a divisão de tarefas com o companheiro é equânime. Né? Então, tem questões aí. As mulheres sofrem mesmo a mais aí. É interessante isso, né? Num dos programas que a gente andou fazendo aqui no Conexão Viva Bem, eu não vou lembrar exatamente quem foi a convidada, mas ela falou assim, essa história do controle e da pressão para que as mulheres controlem, né, o tempo todo muita coisa, né, tem produzido esse desgaste, vamos chamar assim, desigual, né, nesse momento de isolamento e de quarentena, né? Tem sobrado muito mais tarefas domésticas, cuidados com os filhos, pressões de trabalho, né, tudo ao mesmo tempo agora em cima dessas mulheres, né, então, então a gente conversou exatamente sobre isso, como que, né, apesar dessa suposta divisão de tarefas domésticas, até de alguns maridos ou parceiros que se propõem a ajudar, né, a questão do planejamento, de como as coisas vão fluir, do fluxo, né, ainda é muito dependente desse papel feminino, né? Vocês acham que é um pouquinho por aí, então, também? Eu acho que sim. E eu acho que às vezes nós nos impomos isso também. A gente já meio que... eu não sei, eu acho que a gente já sabe... a gente já aceitou que essa bola é nossa, pronto, vamos fazer isso aqui e tal. Então, às vezes, a gente se impõe muito também, né? Eu falo porque... eu tenho um namorado que mora na casa dele, é um cara super feminino, ele mora com as 2 filhas, então ele faz várias coisas, ali é uma casa super feminina, aqui sou eu e meu filho, a gente divide bastante, mas muitas vezes eu me vejo na posição de cuidar daquilo que não é meu, eu tenho muita dificuldade de delegar, e uma coisa que eu observei recentemente na quarentena, né, pelo fato de a gente estar na internet também, é uma quantidade muito grande, uma demanda muito grande de lives, né? Assim, vamos falar sobre isso, falar sobre aquilo. Chegou uma hora que eu comecei a falar, gente, eu preciso falar não. E eu acho que nós temos muita dificuldade de falar não, né? Porque cada sim que a gente fala para o outro é um não que a gente está dando para a gente. Aí eu falei que eu estava naquele momento, tipo no rodízio de churrasco, sabe? Quando você põe o vermelhinho, não me venha com nenhum... Eu estou comendo a minha picanha aqui, não me venha com nenhum leitãozinho, por favor, né? É isso, a gente precisa saber colocar essa plaquinha vermelha também, né? Muito legal, muito legal. Vera, tem algum comentário? Não, mas isso que a gente não consegue abrir mão, porque isso faz parte de uma criação que vai desde o berço mesmo, desde o jeito que a gente pega meninos e o jeito que a gente pega meninas no berço, já tem uma diferença muito grande que vai criando isso com o qual a gente se identifica depois, né? Desafio para as próximas décadas. Sim. E a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, só que a gente não pode deixar de fazer a sessão confessionário.
Olha, eu como mais junk food do que eu realmente falo para as pessoas, entendeu? Porque eu tô sempre falando assim, não, gente, eu não sou nada da vegana, não é isso, mas eu falo assim, gente, é importante uma alimentação balanceada, porque você começa a ficar muito no junk food, faz mal, blá, blá. Então, olha, a gente não bebe muito, não come muita porcaria. E no fim de semana aqui em casa, não é? Vale tudo pra caramba. Putz, então, meu marido cozinha, você imagina, né? Muito doce, muito tudo. Então, realmente, tenho que confessar que junk food aqui rola. Mas isso é quarentena feelings ou isso já rolava antes, assim? Olha, vamos dizer que agravou o quadro bastante. Bom, o meu, acho que na verdade são duas coisas. Uma não é uma coisa de saúde, mas assim, a gente está falando de controle, e eu falo muito nas minhas palestras sobre isso, mas eu continuo sendo uma pessoa controladora, ou seja, eu estou o tempo todo lutando com essa necessidade de controle, que eu tenho absoluta consciência de que não é o ideal, mas volta e meia eu me vejo nessa posição, né? E uma outra coisa que eu falo muito com meu namorado sobre sono, a qualidade do sono, né? Porque ele é daquele tipo que às vezes fica trabalhando até tarde, e aí quando ele vê, acorda, vai dormir super tarde, vai dormir de manhã, e faz uma confusão com o sono dele, e eu falo, não pode fazer isso. E de vez em quando eu faço isso também. De vez em quando, eu já fui pior. É engraçado que foi um momento que eu percebi que o meu organismo sentiu que eu não aguentava mais ficar virando tanta noite, eu era muito notívaga. Eu literalmente falei, acho que agora eu envelheci, que eu tô com o meu sono mais regulado, mas tem momentos que eu vou além também. Então, nesse momento eu falo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é literalmente isso. Legal. Então, chegamos ao final da gravação. Queria deixar um último momento para a Vera e para a Cris darem algum recadinho ou falarem alguma coisa em relação a essa questão desse momento, né? Não sabemos o que vai acontecer, tantas incertezas. Vou tentar manter minha saúde mental em dia, em xeque, né? Que vocês diriam assim para a gente finalizar então por hoje? Eu tenho uma dica muito legal, que foi uma coisa que eu comecei a fazer graças à quarentena, e eu não achava que eu conseguiria. Eu fiz um curso online de meditação transcendental e tem sido maravilhoso. Eu quero meditar, assim, consigo quase todos os dias meditar 2 vezes por dia e quero morar na minha meditação. É assim, um momento que tem me salvado, literalmente, e eu não achava que eu conseguiria, porque eu sou muito agitada, sou muito do fazer, né? E tem sido incrível, então eu sugiro que as pessoas pensem nessa possibilidade, que eu acho que a gente ganha muito no nosso dia a dia com isso. No mais, é desejar saúde para todo mundo, saúde mental, inclusive, e juízo na hora de votar. Olha, eu sugiro que a gente aproveite esse momento de sofrimento, de ansiedade, de incerteza, mas também de momentos muito gostosos com as pessoas que a gente ama. Tem muita coisa gostosa acontecendo também. Aproveite, sube. Mas eu acho que a coisa que seria mais interessante a gente levar é a questão do uso do tempo. Eu vou um pouco pensando junto com a Cris aqui, a questão da meditação. Fiz nos anos 90, acho sensacional a meditação transcendental. Yoga, essas coisas são muito legais, mas assim, gente, qual que é a nossa relação com o tempo? A vida nada mais é do que o tempo que a gente sabe que está aqui. Então, não vão viver o sexo, o amor, a família como um empreendedorismo neoliberal, que tudo tem que ser feito ao mesmo tempo agora, correndo, e no final, e 1000 cursos, e 1000 coisas, e 1000 ginásticas. Não. Aproveita o tempo que é o que temos para a vida. Então, repensa a tua relação com o trabalho, com o amor, com a família, nos termos do tempo, que eu acho que isso pode fazer muita diferença daqui para frente. Muito legal. Cris, olha, incrível a participação de vocês duas hoje, foi muito legal, acho que a gente ajudou aí um monte de gente a repensar essas questões todas. Queria agradecer muito a você, Cris, e muito a você, Vera, mais uma vez pela parceria, e desejando aí saúde mental e saúde física para todo mundo, né, nessas próximas semanas, até que a coisa volte a ser mais perto, mais próximo ao que a gente gostaria ou ao que a gente imagina que vai ser. Então, queridas, muito obrigado. E você que está assistindo aí em casa, espero que você tenha gostado também. E amanhã a gente volta aqui para conversar com vocês sobre alimentação. É isso. Cris, Vera, fica o meu beijão para vocês. Beijo, obrigada. Foi demais. Prazer vê-los.
Qual?